Graça e paz, meus amados. Mais uma vez estamos de volta com mais um dos nossos vídeos. E como eu disse na semana passada, hoje eu estarei falando sobre práticas estranhas no meio do povo de Deus. A Bíblia fala de muitas práticas estranhas no meio do povo de Deus. E por que é que a Bíblia destaca isso? Porque se Deus não tivesse deixado essas práticas transparecerem nas Escrituras, nós íamos ter uma ideia de que essas pessoas não tinham falhas, que eram diferenciadas e que seria impossível de atingirmos um nível de santidade exigido pela palavra de Deus. Então eu quero ler Juízes 17, verso de 1 a 6, ele diz assim: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo, eu tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja o meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. De sorte que agora eu devolvo. Porém ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata e o deu a Orive, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolo do lar, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Nota, queridos, que é uma prática estranha. E ela fala que vai dedicar a prata para fazer um ídolo ao Senhor. E nota que no texto está escrito com a letra maiúscula. Então, ela está falando de Deus. Mas onde na Bíblia fica claro que Deus apoia essa ideia? Então veja que esta é uma prática totalmente estranha ao povo de Deus. Agora veja, em Juízes capítulo 18, verso 31, diz assim: assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabelecera para si todos os dias da casa de Deus, ou que a casa de Deus esteve em Siló. Os danitas estabeleceram esta imagem. Quando eles estavam procurando conquistar a terra, eles vieram 5 homens da sua região, e esses homens se acamparam perto desta casa onde esse homem tinha sua propriedade, e havia ali um levita que tinha vindo
e se estabilizou, caçando lugar para morar. E ele disse: olha, fica comigo e ser por pai e sacerdote. Eu vou te dar comida e roupa. E o sacerdote, aceitou isso. Aquilo que era contrário aos princípios da palavra de Deus. Maldição sempre entrou por meio de idolatria. Veja bem, e aí os danitas enviaram 5 homens para espiar a terra de Laís e ouviram a voz do sacerdote e disseram: quem te trouxe para cá? Mica, eu estava procurando lugar para ficar e ele disse que ia me assalariar para que eu fosse por sacerdote e eu lhe sirvo. Então eles foram e ainda disseram assim: consulta a Deus para ver se o caminho pelo qual nós vamos está perante o Senhor. E ele disse: não, ide em paz, o caminho que vocês estão levando estão perante a Deus. Irmão, é claro que Deus não deu nessa direção. Isso aí ele falou por ele. Onde é que Deus ia agora transgredir os princípios que o próprio Deus estabeleceu? Então veja, quando eles voltaram com as tropas para ir e tomar posse daquela terra, eles disseram: vocês sabem que naquela casa ali existe ídolos do lar e um sacerdote e uma estola sacerdotal? Foram para lá e os 5 homens entraram na casa, pegaram a imagem e o sacerdote e saíram. E o sacerdote disse: o que vocês estão fazendo? Cala, põe a mão à boca e vem com a gente. É melhor para ti ser sacerdote de uma casa de um homem ou de uma tribo em Israel. E claro que ele viu que havia vantagem nisso e aceitou. E eles foram levar o sacerdote, estabeleceram por todos os dias, até o dia do cativeiro, eles ainda tinham esse ídolo lá nas terras onde eles conquistaram. Então, veja que isso é uma prática estranha. Agora, Deus diz, o Senhor a Jacó, Deus fala a Jacó para voltar à sua terra. Gênesis 31, verso 3. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então veja bem, apesar de Deus dizer serei contigo, a mulher dele levou os ídolos do pai, e os ídolos eram associados à prática de adivinhação e espiritismo. No vídeo passado eu falei um pouco sobre esse texto que está em Gênesis 32, verso 19, onde diz: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia ao seu pai. Agora, Deus está mandando ele voltar, e o que nós estamos vendo aqui, que Deus diz para ele tornar a casa. Pois bem, e os ídolos são levados. Os ídolos estão no meio do povo de Deus. Prática estranha. Agora, veja que Ezequiel 21 vai mostrar que os ídolos estão ligados à prática de feitiçaria. Ele diz assim: porque o rei da Babilônia para na encruzilhada, na entrada dos 2 caminhos, para consultar o oráculo, sacode a flecha, interroga os ídolos do lar
e examina o fígado, né, do animal que eles examinavam nestas práticas. Pois bem, então por esse motivo era considerado como abominação. Veja ainda em 2 Reis 23, verso 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estava escrita no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Então, mais uma vez, nós estamos vendo que essa prática de envolvimento com idolatria trazia maldição, porque Deus está proibindo esse tipo de relacionamento. Pois bem, vejamos mais um versículo. Ele era considerado como prática de rebelião e como era considerada a rebelião ao nível de feitiçaria. Veja só o texto, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto ao ídolo do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então veja, era considerada então como prática de rebelião a idolatria, e porque ela era considerada rebelião contra Deus e feitiçaria. Então, meus amados, para que o nosso vídeo não fique muito longo, nós vamos encerrá-los aqui e eu volto num próximo falando ainda sobre que a idolatria era considerada um pecado de rebelião e feitiçaria, e aí, por causa disso, aconteceram tantos males, problemas no meio do povo de Israel, porque se nós temos idolatria em nosso meio, vai haver maldição, com certeza. Nós estamos estudando o que o texto da palavra de Deus está dizendo. Então, ficamos por aqui. Até o próximo estudo da palavra de Deus.